Gerão, doutor Marcelo? Estão de boa? Domingos? Ok? Boa noite a todos. Audiência pública, 10 de maio de 2019. Estamos começando precisamente às 18 horas e 32 minutos. A fim de cumprirmos com o disposto no inciso 7º do artigo 295 do Regimento Interno, daremos início aos trabalhos da audiência pública, onde deverão ser prestadas informações pelos convidados acerca de fato novo referente às demissões das agentes comunitárias de saúde. Fato que motivou a este vereador e o advogado Dr. Marcelo Clécio Bertini, junto com as pessoas prejudicadas pertencentes à categoria, a estudar uma proposta que será encaminhada ao prefeito ou receber do mesmo ou de seus representantes uma proposta que vá ao encontro daquilo que o prefeito, de forma pública, propôs em reuniões no ano de 2018, que era a reintegração ao trabalho das agentes comunitárias de saúde demitidas, desde que tivesse em mãos uma sentença de justiça. Eu dividi em algumas partes esse rito, e a gente vai dar prosseguimento desse jeito. Este vereador que presidirá os trabalhos desta audiência pública, e assim sendo, para dar prosseguimento, eu já agradeço a presença do vereador Wilson Sorriso, ele será o secretário dessa audiência pública. Seguindo alguns informes para a mesma, passo alguns informes para que essa mesma audiência seja respeitosa, profícua e eficiente. Informo a todos que foram convidados para esta audiência pública de forma institucional, conforme ofícios protocolados. Todos os vereadores dessa Casa de Leis. Eu convidei o secretário de Governo, senhor Rui Marcelo de Freitas. Convidei o Procurador-Geral do Município, o senhor Dr. Marcelo Renan Gola. Convidei também a secretária de Saúde, senhora Graziele Bertolini. E, por fim, eu convidei o senhor prefeito municipal, senhor Antônio Chegueiuque Cida. Esses convites foram feitos no dia 8 de maio de 2019. É importante ver, a gente está vendo que os membros do executivo convidados não estão presentes. E foi-me encaminhado um ofício na tarde de hoje, 10 de maio de 2019. O ofício é assinado pelo Marcelo Renan Gola, o Procurador-Geral do Município, e a Secretária de Saúde, Graziele Bertolini. Eu vou ler na íntegra para que fique gravado. Ofício número 233, 2019, PGM. Mariporã, 10 de maio de 2019. Senhor vereador, ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, informamos que, em atenção aos ofícios número CV08-2019 e CV9-2019, referente ao convite para audiência pública, que será realizada no dia 10 de maio de 2019, às 18h30, que circunstancialmente nos encontraremos impossibilitados de acompanhamento, em virtude de prazo exíguo concedido, que não permite o remanejamento de compromissos pessoais anteriormente programados. De toda forma, agradecemos a deferência deste vereador, sugerindo que, em novas oportunidades, sejam encaminhadas programações com maior antecedência, instruindo das respectivas pautas e de temas da discussão, para maior objetividade e eficiência dos encontros em prol do interesse público.
Por fim, solicitamos, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal de Mariporã, cópia do relatório ou parecer da comissão responsável pela realização da audiência pública, se possível instruída das respectivas transcrições, bem como da matéria legislativa em trâmite ou assunto de interesse público relevante, e cópia do ato convocatório disponibilizado na imprensa oficial. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e renovo meus protestos de estima e consideração. Fraternalmente, Marcelo Renangola, Procurador-Geral do Município, Graziele Bertolini, Secretária de Saúde. Isto posto, e já orientado pelo jurídico da Casa de Leis, no meu convite, eu chamo todos, respeitando o rito jurídico e respeitando o regimento interno da Casa, capítulo 1 das atribuições do vereador. Artigo 295. Compete ao vereador, entre outras atribuições. 7º, conceder audiências públicas na Câmara, dentro do horário do seu funcionamento. Então, eu respeitei o rito. Em relação a outras questões de regimento interno, não fala dos trâmites. Eu, como vereador, eu participo de certas comissões, meio ambiente, por exemplo, mas, independente de participar de qualquer comissões, é meu direito, enquanto vereador, tendo um assunto pertinente e de interesse público, que é o caso, que foi a demissões das agentes comunitárias de saúde, é meu direito propor audiência pública e convidar pessoas que tenham a condição técnica ou sejam responsáveis pelas pautas em questão. Então, referente às questões, às indagações do procurador, foram respeitadas. É uma pena, novamente, para o governo não estar presente aqui para a gente conversar sobre uma questão, um fato novo, e esse fato novo que foi sempre questão que o prefeito cobrou. Chegou o dia do fato novo. E é hora, a partir do fato novo, de termos essa conversa. Por isso, dessa reunião, por isso, dessa audiência pública. Então, respeitamos a regra, respeitamos o regimento interno da Casa, sim, está tudo conforme combinado. Vai sair encaminhamento daqui hoje, e esse encaminhamento não é deste vereador, não é deste colegiado. Esse encaminhamento vai sair de nós todos. Se for o caso, faremos uma nova convocatória para a semana que vem. Já sobre o tema de novo, que já poderia sair daqui com alguns encaminhamentos. Dando prosseguimento. Tem alguns ritos que a gente esperava que todos estivessem presentes, então a gente ia dar um prazo, né, para todo mundo poder falar e também não terminar meia-noite essa audiência pública, né, para ser bem eficiente. Bom, falei que todos foram convidados. 2. Além dos elencados a falar por este presidente, disporemos de mais 30 minutos para que os cidadãos presentes possam fazer também uso da tribuna, conforme ordem de inscrição. Além da lista de presença, eu não estou vendo o Rogério, o meu assessor, está ali. Partindo do pressuposto que havia mais pessoas do Executivo, a gente abria a palavra para 6 pessoas da plateia poderem falar e os outros poderiam fazer perguntas por escrito, para ser respondido a posteriori. E cada um dos inscritos, desses 6, terão 5 minutos para falar aqui na tribuna. Aí o 4, né, isso que eu disse para vocês. Outros presentes poderão se manifestar de forma escrita e seus questionamentos serão direcionados e respondidos por quem este presidente entender de quem é direito. Caso ninguém aqui possa responder, seria encaminhado para alguém. E se tivesse mais pessoas do Executivo, eles poderiam responder. 5. Teremos à disposição um assessor e formulários para o preenchimento das perguntas feitas pelo escrito. É o Rogério, ele é meu assessor, está de amarelo aqui, quem não conhece. Bom, eu já agradeço, então. Primeiro, gostaria de convidar para compor a mesa a pessoa que nos fez chegar até aqui, a primeira ACS, né, que é a senhora Ana Lúcia Garcia Romero. Convido você para que compor a mesa. Eu convido também o advogado, representante da ação trabalhista,
Dr. Marcelo Clécio Bertini, para compor a mesa. Eu agradeço a presença, o procurador da presidência da Câmara, do vereador Ricardo Barbosa, Dr. Edson Pavão. Eu agradeço muito a presença do pastor Cícero, vereador dessa casa também. Agradeço também muito a presença do vereador Carlos Augusto Forte. Agradeço a Sueli, que está nos apoiando nos trabalhos, e ela também é assessora do vereador Valdeci. Eu lembro a todos que o vereador Écio poderia estar presente, mas, infelizmente, ele perdeu a irmã dele recentemente. Ele está de luto, no processo de luto, e tem uma responsabilidade com a mãe dele. Então, nesse horário, ele não consegue estar presente na Casa de Lei, senão ele também estaria aqui. Dando prosseguimento, eu gostaria de convidar para compor a mesa também o presidente do SINDAX, Sindicato das Agentes Comunitárias de Saúde da região metropolitana de São Paulo, o senhor Rodrigo Rodrigues Costa. Vou botar uma cadeira aqui, já deu, né? Bom, está feito o rito, né, de apresentação de todos, e eu, nessa primeira rodada, para uso da palavra, convidaremos, né, conforme acordado previamente, membros da mesa que quiserem fazer suas explanações, pelo tempo de 5 minutos, prorrogáveis por não mais do que 5 minutos. Inicialmente, eu farei uso da palavra para expor os fatos acontecidos desde a primeira vez até então, para que quem ainda não está muito por dentro, a gente vai falando dos fatos, um por um. Desde janeiro de 2018, é rápido, eu respeitarei o tempo previsto. Sobre as questões das demissões da agente comunitária de saúde no ano de 2018. Os fatos. A lei complementar, que essa lei, pessoal, meus amigos, foi a lei complementar número 340, de 20 de dezembro de 2010. Ela que dava o direito para todas as agentes comunitárias de saúde, todas que fizeram os concursos, inclusive as que foram demitidas, né, que fizeram processos seletivos. Essa lei que dava o direito de permanecer funcionário público da prefeitura. E essa lei municipal, ela respeitava quê? Uma emenda constitucional, número 51, de 14 de fevereiro de 2006. E ela também respeitava a lei federal número 11.350, de 5 de outubro de 2006. Ou seja, em Mariporã nós tínhamos uma lei totalmente constitucional, que respeitava emenda constitucional e lei federal. Bom, e aí são processos seletivos das pessoas que foram demitidas, né? Um foi realizado em 2011 e o outro em 2014. Bom, a lei federal 11.350, de 5 de outubro de 2006, eu peguei um dos artigos dela, que está escrito o que lá? Artigo 9º. A contratação das agentes comunitárias de saúde, de agentes de combate a endemias, deverá ser precedida de processo seletivo público, ou seja, cumpriu o rito sumário que pedia, né? Todas vocês. De provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade das suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades que atendam aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Daí que é o salvaguarda, né, que fala, vocês estavam certas. E isso que dava para nós, na época do ano passado, a convicção da luta. Lei Complementar 2018. Eu não sei se tem alguma pessoa que é agente comunitário de saúde que passou nesse último concurso. Uma coisa que é muito importante, acho que a secretária já falou para vocês, mas quem passou nesse último concurso também tem um direito. É todo mundo junto, no mesmo direito, cada um com o seu processo seletivo, com o seu concurso público. A de 2018 e as outras que foram demitidas. Mas, assim, antes de chegar ao concurso público, houve uma reunião extraordinária da Câmara de Vereadores. Foi aí que a gente começou a ter ciência que a gente ia aprovar uma lei. E a Câmara de Vereadores se reúne de forma extraordinária, né, porque em janeiro a gente está em recesso, para a primeira votação dessa lei complementar. Essa primeira votação eram duas
aconteceu... Você volta uma, por favor? Você volta uma? Isso. Essa votação aconteceu no dia 18 de janeiro do ano passado. Então, efetivamente, é aí que começou o negócio, né? Vamos em frente, Sueli, por gentileza. A lei complementar aprovada por nós vereadores de forma unânime para quem... Assim, não foi unânime porque nem todos estavam presentes, mas quem estava presente votou sim, inclusive eu. Mas essa lei de 2008 jamais poderia tirar os direitos das agentes comunitárias de saúde assistidas pela Lei Complementar Municipal de 2010. A da de 2018 é dali para frente, mas não tiraria o direito das agentes comunitárias que estavam empossadas até então. E aí aconteceu justificativa do governo para demiti-las, porque o governo, o prefeito, foi provocado por alguém também, né? Que, no caso, foi apontamento feito por Tribunal de Contas, que era sobre a contratação irregular de 8 agentes comunitários de saúde de 2011. Se isso fosse um fato verdadeiro, que aí o tribunal errou porque houve uma transmissão equivocada de informação, né, do RH aqui da prefeitura na época, para vocês terem ideia. E a prefeitura respondeu a isso. Só que, ainda que tivesse errado, eram 8, não poderia todo mundo pagar o pato, né? Mas nem essas 8 estavam erradas. Foi só uma transmissão de informação equivocada, que foi retificada pelo prefeito, só que o tribunal não aceitou. E o Tribunal de Contas fez o quê? Ele foi além. Ele propôs, porque quando ele entende que um prefeito comete irregularidade, ele manda para o Ministério Público abrir um inquérito. E o tribunal fez isso. E esses eram os 2 motivos alegados para demitir pelo prefeito municipal, que é o 2 ali, ó. Processo encaminhado para o Ministério Público para abertura do quê? De um inquérito civil. Segue um pouquinho. Nesse interim, o Rodrigo está aqui, ele é presidente do sindicato. No dia 21 de maio de 2018, o Rodrigo, né, ele é representante do sindicato da categoria. Ele fez uma cobrança de emenda na lei que nós, vereadores, tínhamos aprovado. Segue um pouquinho à frente, e aqui, numa data, o procurador também não acatou o sindicato, falando daquilo, o apontamento do Tribunal de Contas e do acompanhamento do Ministério Público de Mariporã. Seguindo mais um pouquinho, só que o que aconteceu? O promotor de justiça, sobre assim, o parecer do procurador, do Marcelo Renangola, que poderia estar aqui, no dia 16 de abril de 2018, o que o promotor de justiça que recebeu a solicitação do Tribunal de Contas despachou? Ele despachou arquivando a solicitação do Tribunal de Contas por entender que o prefeito não estava errado, que todas as contratações das agentes comunitárias de saúde foi feito respeitando a lei. Ou seja, não houve erro administrativo. Quem errou foi o Tribunal de Contas. E o promotor mandou para quem? Para o Conselho Superior. O promotor aqui é um só, mandou para 3 conselheiros superiores deles do Estado. E o Conselho referendou a decisão do promotor de justiça e arquivou o processo. Ou seja, o argumento do procurador municipal, do apontamento do Tribunal de Contas e a questão da ação no Ministério Público, vocês viram que não era o argumento. Não poderia. Era tempo de voltar atrás. Estamos falando do ano passado, né? Porque a justificativa não tinha. Teve apontamento, o promotor falou, está errado o tribunal, o prefeito siga em frente com suas agentes comunitárias de saúde. Seguindo um pouquinho, Sueli. Bom, em 2018 teve um concurso, 25 de 5 de 2018, ela abre um edital para o concurso público, agentes comunitários de saúde passaram e passaram de forma correta também. Por quê? Porque está respeitando a lei. Está todo mundo respeitando a lei. Então, quem passou no concurso, está legal. Segue lá, Sueli, por gentileza. Bom, que são as garantias aprovadas, é uma coisa que vale a pena sempre deixar claro, porque às vezes a pessoa passou e fala, vai pegar meu lugar. Não, não vai pegar. Não vai pegar porque todas têm o direito. O passado e o presente têm o mesmo direito, das agentes comunitárias de saúde. E todas estão protegidas pela lei. A de 2018, as de 2011
e a de 2014. Tá todo mundo protegido, ou seja, todo mundo tem o direito de estar trabalhando. Seguindo um pouquinho, Sueli. E aí começou o quê? Sabendo de tudo disso, vamos informar o prefeito. Prefeito, vamos voltar atrás. E aí, o ano passado eu fazia parte de uma comissão, que é a Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social. Dia 31/10, fizemos uma reunião aqui, o executivo não compareceu naquele momento, mas nós encaminhamos, nós que participamos daquela reunião, a gente encaminhou o quê? Que a gente ia fazer uma moção de apelo ao prefeito, além de uma nova reunião com o executivo. Já que não deu na primeira, vamos tentar mais uma. No dia 6/11/2018, como cobrado e combinado entre nós, eu fiz a moção de apelo na sessão de Câmara e todos os vereadores aprovaram. Por quê? Que era para o prefeito que ele revisse os atos, né, que ocasionaram a exoneração dessas agências comunitárias de saúde. Bom, no dia 6/11, o prefeito já foi assinado o aviso prévio, né, 6/11/2018. Mais um pouquinho, isso ele... Aí teve a segunda tentativa, né, que eu fazia parte dessa comissão. A gente fez essa reunião com representantes do Poder Executivo, a Comissão de Agentes Comunitários de Saúde, o sindicato, aqui na Câmara Municipal. Foi no dia que todo mundo realmente pôde se encontrar olho no olho e conversarmos sobre. Pois não, se mais um pouquinho. E dessa segunda reunião nasceu uma última, a derradeira. Qual que foi a derradeira? Foi no dia 20/11/2018. A mesma comissão, em reunião no gabinete do prefeito, onde foi apresentado um relatório final, né, que falava desse erro administrativo, por conta de um apontamento do Tribunal de Contas que não fazia o menor sentido. E aí o Sindax, de forma, né, era final, no dia 23/11, o Sindax do sindicato protocola um processo administrativo na prefeitura, solicitando a suspensão dos avisos prévios. Bom, aí ó, o dia que nós chegamos, semana passada, dia 3 de maio de 2019, processo na Justiça. A Ana, que muitos conhecem, ela é uma agente comunitária de saúde daqui de Mariporã, que foi prejudicada com esse ato do governo, e ela entrou na Justiça, né, de forma individual, buscando a sua reintegração, conforme a Lei Complementar 340, lá de 2010. E houve a sentença, porque o prefeito sempre nos provocou, precisa de um despacho, de uma sentença de uma juíza, para mim ter um salvaguarda, para mim me garantir em relação ao Tribunal de Contas futuro, né, ao futuro. E isso aconteceu. Aconteceu uma sentença, né, no dia 3/5, essa sentença foi feita pela excelentíssima juíza do trabalho, Cláudia Amara Freitas Mundim. E mais um pouquinho... Bom, e aí já finalizando, pessoal, olha, passei do meu tempo aqui, né? Nas reuniões que tivemos com o prefeito, em todas, sem exceção, o prefeito sempre justificou dizendo que precisava de um documento da Justiça para que pudesse fazer a reintegração das agentes comunitárias de saúde. O despacho, a sentença de uma juíza, né? E hoje estamos aqui, pois temos, enfim, um documento que dá esse respaldo jurídico sempre solicitado pelo prefeito. É isso que nos moveu chegar até aqui. Porque no campo político não deu, infelizmente, o ano passado, né? A gente tentou, mas não deu. Então, a gente foi para a Justiça. E a Justiça concedeu para a Ana essa questão que dá essa condição para o prefeito reintegrar. E esse é o motivo muito objetivo dessa audiência pública, de ver como a gente faria para reintegrar todas. Se o prefeito entende, agora, com a Justiça pedindo para ele cumprir, né? A juíza pede para ele cumprir, então vamos em frente. Acho que já finaliza meus slides, né? Finalizando. Então, só queria reviver tudo isso para vocês, para a gente entender o que nós estamos fazendo aqui, há quanto tempo, motivos. E a gente esperava realmente que o Executivo estivesse para a gente poder dialogar. Diálogo é importante para quê? Para as melhores coisas acontecerem pela cidade. Mas eu não vou prosseguir, eu vou continuar agora presidindo, e eu já vou convidar o doutor Marcelo para fazer uso da palavra. O doutor Marcelo é quem defende a Ana nessa sentença que foi zarada pela juíza. Boa noite a todos. Então, como o Dori Edson disse, a gente acabou por entrar
com uma ação individual na Justiça Trabalhista em relação à Ana, né? E assim, eu sempre tinha dito, né, quando ele me chamou aqui para dar uma opinião jurídica a respeito do que estava acontecendo, de que eu achava que era uma demissão injusta que estava ocorrendo aqui, né, das agentes comunitárias de saúde por conta da forma que elas foram contratadas, tá? Eu sempre insisti nesse ponto, que o que manda num certame público é o edital, né? E esse edital houve, né? As agentes comunitárias da época prestaram o processo seletivo, elas passaram, foram convocadas no Diário Oficial, todo o rito seguiu normalmente, foram contratadas por tempo indeterminado, né? E não havia motivo nenhum para essas demissões, mesmo porque, conforme está na sentença aqui de primeiro grau, a excelentíssima juíza entende, né, que a lei também não podia retroagir e causar essas demissões. Mas importante também salientar, como o Dori Edson falou, tem alguma agente de saúde nova aqui? Não. Que assumiu agora recentemente? Você? É? Então, foi importante ele colocar, vocês não precisam temer nada, tá? Porque mesmo que todas sejam reintegradas de volta, as que foram demitidas, isso não vai atingir vocês, não vai voltar atrás e descontratar vocês, tá? Porque o processo seletivo de vocês também é legítimo, tá? Não é? Então, eu não me preocuparia com isso, tá? Mas a questão também apontada no julgamento de primeiro grau é que o contrato, a prefeitura não trouxe elementos que provassem que também houve o descumprimento do contrato, porque no contrato diz, né, no contrato de trabalho que foi assinado, lá dizia exatamente as causas da possibilidade de rescisão desse contrato de trabalho, tá? E a prefeitura não levou algum indício ou prova de que essa demissão deveria ocorrer, né? É importante salientar que até agora a gente não ganhou nada, tá? Nós temos uma sentença de primeira instância, né, que pode ou não a prefeitura recorrer, tá? Existe na lei uma obrigação do órgão público em recorrer, tá? Que seria o chamado, tecnicamente isso chama-se duplo grau de jurisdição obrigatória, né? Que a prefeitura seria obrigada a recorrer, tá, da decisão, mas nesse caso não se aplica. Nesse caso não se aplica por conta do valor. O valor é inferior a essa necessidade, tá? Então, quer dizer, se a prefeitura não recorrer, ela vai estar dentro da lei, não é? Então, não há necessidade de recorrer dessa decisão. Porém, é facultado à prefeitura. Se ela falar, não, vamos brigar, vamos. Então, vai lá e recorre, tá? Se ela acredita que deve recorrer, recorra. Tá? Só que o intuito é o quê? Conforme o vereador Dori colocou, a intenção sempre foi segundo o prefeito, secretária e tudo, que estiveram aqui, inclusive os procuradores da prefeitura, não era nada pessoal, era manter as agentes trabalhando e tal. O prefeito se mostrou muito preocupado com o patrimônio pessoal dele, né? E por isso ele gostaria de uma sentença, né? E a gente conseguiu essa sentença de primeiro grau. Então, agora a gente queria devolver isso à prefeitura, né? Para ver se a gente encerra aqui essa questão ou podemos seguir em frente, entendeu? Aí é uma questão que cabe, é uma questão de vontade da prefeitura, entendeu? Então,
a vontade da prefeitura pode ser não recorrer e, de repente, acatar essa decisão como para todas, é possível, tá? Ou não, tá? Eles podem recorrer e levar a discussão adiante. É uma prerrogativa que compete a eles. Bom, era isso que eu tinha para falar. E a gente espera, né? A gente espera que essa decisão da prefeitura seja num sentido de que ouça o que essa juíza colocou, que ela colocou muito bem na sentença, e que possa as pessoas que têm o trabalho de agente comunitário de saúde retornar aos seus postos, né? Que é uma decisão justa, na minha opinião, que a prefeitura tomaria. Agora, o que nós temos é que aguardar, né? Infelizmente, o procurador trouxe ao conhecimento do vereador um documento dizendo que eles já tinham compromissos, né? E, enfim, mas nada impede que eles tomem conhecimento do que foi tratado aqui, discutido, para também poder avaliar uma retomada no sentido de ajudar e trazer essas agentes comunitárias de volta. Era isso que eu tinha para colocar. E vamos em frente, vamos ver se a gente consegue isso. Obrigado. Obrigado, Dr. Marcelo, pelas palavras e pela luta desde o começo. O Dr. Marcelo, é importante eu lembrar o começo também, nós nos encontramos muitas vezes na casa da Márcia. A Márcia também está presente, buscando, né, conhecer melhor a lei, buscar uma saída jurídica para isso. E foi nessa luta que eu me encontrei com o Dr. Marcelo, a gente se conheceu, ele também, além de advogado, é esposo da Cássia, que é uma das agentes comunitárias de saúde, e ele entrou por ideologia em tudo isso, por acreditar realmente em fazer justiça e buscar esse caminho legal, né? Então eu agradeço muito mesmo. Nos dias de hoje é difícil de ver pessoas realmente lutar por outras, por ideologia, por acreditar e querer fazer justiça. O Dr. Marcelo trabalha longe, veio correndo para cá para participar da audiência pública, sabe? Isso é um dia, mas teve outros dias também que fez a mesma coisa, sabe? Então esse é o mundo que a gente espera mesmo. Eu agradeço, eu saúdo mesmo, porque não está fácil também arrumar seres humanos como o senhor. Parabéns por tudo. Dando prosseguimento, gostaria de passar a palavra para o Rodrigo, presidente do sindicato, que é o SINDAX, o sindicato da categoria. Você tem 5 minutos prorrogáveis por mais 5, Rodrigo. Beleza, Dori, obrigado. Olá, pessoal, boa noite. Primeiro, agradecer aí o Dori pela iniciativa, chamar a audiência pública, acho que é o âmbito mais importante para que a gente possa dialogar, somente em relação a essas problemáticas envolvendo setores da sociedade e especificamente trabalho. E parabenizar o Dr. Marcelo, a Ana, até porque essa é uma grande luta que a gente tem travado em relação aos direitos da categoria profissional dos agentes comunitários, e aproveitar para falar um pouco do que é o trabalho dos agentes comunitários e por que dessas grandes dificuldades que a gente tem hoje. E acho que não foi por falta da gente tentar e dialogar, né, Dora? Acho que desde, infelizmente, e gostaria até de relembrar um pouco, até para os presentes, as pessoas, muitos acompanharam aqui todo o trabalho. O Sindax ele é muito novo, né? Ele é um sindicato com 2 anos e 7 meses de vida legal, né? A gente tem tem 38 cidades que a gente representa, sem contar aí uma representação em âmbito nacional. Inclusive, nós estamos debatendo aí a federalização do trabalho de agentes comunitários, que provavelmente, se isso acontecer, a gente vai ter uma grande mudança no que diz respeito à relação de trabalho. Mas, pois bem, pessoal, queria falar, até porque acho que o Dori, na apresentação, mostrou todo o trabalho que a gente tem feito nisso, só que também teve toda a questão da angústia e a frustração que a gente está vivendo em relação, porque está tudo muito claro, e acho que a ação que foi impetrada mostrou disso, foi uma questão meramente política. E nós deixamos isso claro em todos os âmbitos, inclusive na reunião do dia 20, que nós tivemos, dia 20 de novembro, né? A gente mostrou claro para o prefeito que era uma ação meramente política, que o Ministério Público já tinha dado apontamento, o Tribunal de Contas estava errado, a lei
de 2010 é uma lei válida e que não poderia. Só eu tenho organizado os agentes comunitários nas 38 cidades e tenho aqui também nos estados do Sul, que é a minha representação na Federação Nacional. O que aconteceu aqui em Mariporã não aconteceu em nenhuma cidade. Em nenhuma cidade. Eu já vi absurdos dos maiores. Quem está acompanhando aqui em Guarulhos, são 1.000 agentes comunitários em Guarulhos, e recentemente o procurador, junto com o SESMIT, entenderam que nós não somos insalubres. Né? Então, está lá uma ação também em andamento, né? Mas o que aconteceu aqui? Que você tem uma lei de contratação sem nenhum erro, os editais foram feitos completamente, os processos seletivos foram feitos corretamente, e foi passada uma nova lei, e foi quando nós chegamos aqui no município. Infelizmente a lei já tinha sido passada, o edital já estava pronto, tanto que a primeira ação que o sindicato teve foi implementar uma questão suplementar à própria lei que existia, até porque eu falei que a lei não era ruim. A lei estava criando os novos cargos, ela estava, inclusive, colocando na lei municipal as duas adições da Lei 11.350, que foi a 12.994 e a 15.85, e agora teria até mais uma, que é do piso salarial, para os agentes que já estão trabalhando. Inclusive, a gente deu entrada aqui logo no mês de janeiro, dizendo que a prefeitura tinha que cumprir o piso nacional, e os agentes hoje já estão recebendo o piso nacional, depois da gente ter implementado aí essa questão. Então era uma lei muito boa, só faltava uma coisa, Dori, que era exatamente a cláusula que colocava a transmutação, porque é só uma questão simples. Eles queriam sair do regime CLT para um regime estatutário. Está acontecendo aqui em Guarulhos também. Recentemente, os 21.000 servidores de Guarulhos estão saindo de seletistas para estatutário. A lei que foi passada, é uma transmutação. E a gente defendeu isso em todos os pontos, era simplesmente fazer um aditivo. Só que precisava vir do executivo, e foi por isso que a gente foi muito incisivo com o prefeito. Uma situação meramente política. Sabe, o que eu mais temia, e é exatamente o campo jurídico, porque, infelizmente, para mim, é um campo muito escuro. Eu tenho extrema dificuldade com a questão jurídica, porque a gente tem que deixar nas mãos dos advogados. Muitas vezes não é da forma que a gente quer, e eu tenho vários embates com os nossos grupos de advogados, porém a gente tem que seguir essa situação. E a reforma trabalhista também colocou os sindicatos numa situação muito difícil hoje, no que diz respeito às ações coletivas. Mas, sendo uma ação meramente política, não havia nenhum problema em fazer o aditivo na lei, não havia nenhum problema em poder fazer a validação. Existia uma defesa pela secretária de saúde, a gente questionou ela aqui, a gente questionou o prefeito, que falava que as agentes comunitárias não queriam mais ficar, que as agentes comunitárias queriam ser demitidas, que as agentes comunitárias E era tudo isso. Eu falei, tudo bem, mas quem é que não quer continuar mais? Até então, porque se alguém não quiser continuar mais, a gente colocava também o aditivo na própria lei, o sindicato poderia, inclusive, fazer o processo de homologação. Isso é muito passivo. E não foi nada disso que aconteceu. Inclusive, se aproveitando de uma ação que nós tivemos, que era tentar um mandado de segurança preventivo, né, e, ironicamente, a gente só pegar o despacho, foi quando, infelizmente, eles colocaram aí os avisos prévios para todos os trabalhadores. E eu queria também deixar registrado para essa comissão, que depois desse período todo a gente não teve, e as meninas que estão aqui sentadas sabem bem do que eu vou dizer, que foi a questão sobre a homologação dessas meninas, que foi a homologação mais insalubre e mais desumana feita por parte de uma secretaria, que sequer tinha a documentação correta. Tanto que todas as decisões estão marcadas que os cálculos estão irregulares, que a forma de ser feita era a forma mais desumana possível de colocar, que deixou por mais que a gente pediu que separasse por horário, pedimos para que fosse uma situação menos insalubre possível, porque já é uma situação extremamente traumática que foi feita, né, e foi impetrada por parte dessa secretaria. E sequer, inclusive, questionaram de não ser homologado pelo sindicato, porque lembra que eu tive que discutir com o procurador a necessidade de ser uma homologação feita pelo sindicato. E aconteceu. E uma outra situação que é extremamente... Todas elas não tiveram o direito do seguro-desemprego, porque a justiça entende que o município tem aí o
o CNPJ travado, até porque se houver uma demissão, doutor, tem que ser por justa causa, certo? E não foi o que aconteceu aqui. Que é mais uma situação. Então, assim, e aí a gente veio, inclusive, travando uma nova briga com a própria Previdência para mostrar que teria o direito, até porque somos todos trabalhadores seletistas. Então, até para mim deixar registrado, o que aconteceu nessa cidade não aconteceu em nenhuma outra cidade do Brasil em relação a essa situação do contrato de agentes comunitários. O contrato ser indeferido e nos carretando para uma discussão. Obrigado. Uma discussão no âmbito da justiça, que infelizmente, por uma questão de lei, nós não temos uma comarca em Mariporã, foi levada para Franco da Rocha, né? A gente tem 2 horas do trabalho, não é o meu campo, como eu bem falei, né? Mas a gente teve aí na discussão dessas ações, a gente vai ter agora várias ações aí que foram marcadas, civil, não é civil, né? Por um desentendimento em relação ao trabalho do agente comunitário, até na justiça. No município de São Bernardo, só para citar o exemplo, nós ficamos 2 anos para conseguir a primeira reintegração. Nós, na semana passada, conseguimos reintegrar 68 trabalhadores. Então, tem sido algo, um fator novo também para a justiça, porque é um trabalho totalmente diferente, uma profissão totalmente diferente. E que se não houvesse aí, eu vou falar que infelizmente, por ego político mesmo. E eu queria muito que o prefeito estivesse aqui, e deixei muito claro, ele conseguiu arrumar um impedimento jurídico, né, que é o que ele se eu tiver um papel, e aí eu acho que agora que nós vamos ter que cobrar, Dori, porque ele colocou bem claro lá naquela mesa, se dizendo que se não tivesse nenhum impedimento, que ele ia haver a contratação de todos. E é exatamente o que a gente vai pedir agora. Se agora não tem mais nenhum impedimento jurídico, está aí o despacho, será que vai recorrer, doutor? Eu tenho quase certeza que ele vai recorrer, mesmo sabendo que não é necessário. Aí, para aqueles que estão presentes aqui, acho que para o nosso prefeito poder também identificar, e o procurador, pela qual eu tenho o meu respeito, né, o procurador Bola, e poder vir aqui e falar por que vai recorrer, então, dessa ação. Sendo que, bem claro que para o doutor Marcelo, que o município não estaria cometendo nenhuma irregularidade, vereadores. Então, ou seja, é improbidade, né? Porque é aquilo que ele se agarrou, que eu vou ter improbidade, que é os meus bens. E disse aqui nessa tribuna por várias vezes, não, porque é os meus bens que estão colocados. Aí colocar os meus bens dessas pessoas que estão aqui e que foram extremamente prejudicadas. E aí saber que depois disso tudo, eu tenho certeza que nós vamos conseguir reintegrar todas as trabalhadoras que queiram. E é isso que eu queria também deixar bem claro, que as pessoas precisam querer, né? E isso é o que nos impossibilitou muito. Hoje o sindicato não consegue mais entrar de uma forma que as pessoas não queiram, para que possam ser reintegradas. E aí a gente poder mostrar um trabalho, e a gente vai entrar com um pedido de reparação pública para todos, Dores. Isso a gente vai deixar muito claro, porque isso a gente não vai deixar cair no esquecimento e que possa ser votado novamente. Muito obrigado a todos e espero que a gente daqui para frente consiga caminhar melhor agora. Nós que agradecemos, Rodrigo. Bom, amigos, como os que estavam inscritos para falar já falaram, né? Eu perguntei se alguém mais aqui queria falar. Eu já vou abrir a palavra para quem se inscreveu da plateia para falar, que é a Tamires Barros de Jesus. Eu peço a gentileza para a Tamires se direcionar aqui ao nosso púlpito. Tamires, você tem a palavra, 5 minutos também. Tá bom. Boa noite a todos. Para quem não sabe, a maioria sabe que eu fui agente de saúde 7 anos, com as minhas amigas aqui. No começo, quando nós entramos, acho que no primeiro ano, a nossa cidade sofreu com a dengue. Eles tiraram nós da área, eu fiquei 6 meses com algumas agentes de saúde, trabalhando no combate à dengue. Todos os dias, a gente vestiu a camisa, a gente foi à luta. A gente era xingado, muitas pessoas não queriam receber a gente era xingado pelo nome do prefeito, porque foi um mandato muito difícil, que foi o do Márcio. Nós demos a cara a tapa, nós lutamos mesmo muito, nós vencemos a dengue, muita gente sofreu, mas nós vencemos a dengue. Aí nós voltamos para as áreas, trabalhamos. Nesse último ano, nós trabalhamos na febre amarela.
também foi um momento muito difícil que a gente vestiu a camisa. Se não fosse os agentes de saúde, sinceramente, a cidade não tinha conseguido, porque a gente vestiu a camisa, a gente ia nas casas, a gente... eu, particularmente, meu ex-marido teve febre amarela, então eu tinha que ficar no hospital, ele ficou 2 meses internado. Então, eu corria, eu trabalhava de dia na cidade, ia para o hospital em São Paulo, ficava com ele. E, para todos nós, foi um momento muito difícil. A cidade também superou a febre amarela por causa dos agentes de saúde. Não adianta falar que foi por outras pessoas, porque foi por nós. Todos nós demos o sangue por essa cidade. E eu, literalmente, dei o sangue mesmo. Até então, para salvar meu ex-marido, eu dei o sangue também. E logo em seguida, quando acabou essa febre amarela, a gente recebeu o pé na bunda, literalmente, né? A gente suou, a gente batalhou, a gente sofreu com a cidade, porque a gente viu muita gente morrendo. Foi um momento muito difícil, e mesmo assim, a gente sabendo que a gente podia pegar a febre amarela, nós estávamos lutando. E a gente levou um pé na bunda, tremendo. Todos nós fomos mandados embora. No meu caso, particularmente, eu fiquei sem receber muitas coisas. Muita gente não recebeu, eu acho que foi um descaso da prefeitura, totalmente. E acho que todas nós merecemos. A gente trabalhou sem receber as etapas da febre amarela. A gente lutou mesmo, era de sábado, era de domingo, e estamos lá e sofremos pra caramba pela nossa cidade, o que a gente mereceu, um pé na bunda. Mas espero que realmente... tanto o sindicato quanto quem fez particular consiga a reintegração, que a gente consiga que o prefeito, pelo menos, se toque, que o que ele fez foi desumano realmente. Ele não pensou em nenhuma família da gente, ele não pensou que a gente tinha filhos e tudo que a gente passou. E o que a gente fez pela cidade, a gente fez muito, a gente fez por amor. Todas nós fez por amor, a gente vestiu a camisa por amor. Todas nós amávamos ser agente de saúde. Todas. E eu agradeço todas as minhas amigas. Beijos. E muito obrigada. Amigos, amigas, respeitando o rito que a gente combinou no início, 6 primeiros inscritos da plateia, caso queiram falar, poderão fazer uso da palavra por 5 minutos. Por enquanto, a Tamires falou, que eu vou convidar a Marileide para falar também, ela gostaria de falar. Por gentileza, fique à vontade, Marileide. Boa noite a todos. Algumas pessoas só me conhecem, né? A maioria de vocês eu não conheço. Nunca fui agente de saúde, mas admiro muito o trabalho de vocês. E vim acho que na moção que teve, eu estava presente, nem todos que estão aqui, inclusive o sindicato não estava presente. Né? E, assim, o que eu quero falar, na realidade, é mais um apelo aos governantes, porque, gente, o trabalho dessas meninas é de extrema importância. Eu tive febre amarela e o médico ele falou que eu estava com sinusite e rinite. O absurdo é tanto assim que não tenho respeito para quem trabalha seriamente. É sempre o mesmo médico que está lá cometendo os mesmos erros, e eu já pedi especificamente para ser feito dar uma atenção especial, e não foi feito. Então, assim, o que eu peço encarecidamente é que revejam realmente o que pode ser feito em relação a isso, a contratação dessas meninas, porque é sim importante. Elas não trabalham por dinheiro, gente, porque o salário que é pago para um agente de saúde é vergonhoso. É um salário de fome, desculpa. Elas trabalham por amor. Eu sei que não é o caso, né, que vocês não vão mudar isso, mas dá para a gente fazer alguma coisa, correr atrás de alguma forma, entendeu? Porque a importância que tem da filtragem que elas fazem até chegar no postinho e tudo mais é grande, gente. E, assim, é um descaso. Eu não sei o que acontece com o senhor prefeito, porque todas as vezes que eu venho aqui, que é solicitada a presença dele, ele não comparece. Eu já marquei algumas reuniões para assuntos pessoais. Ele também não compareceu. Ele mandou uma outra pessoa, e eu, sinceramente, eu prefiro que as pessoas falem as coisas na minha cara. Então, é não, mas eu quero escutar um não direto da pessoa a qual eu fui procurar.
Tá? Então, é mais um desabafo e um apelo assim, para que seja feita a justiça nesse caso, porque injustiçadas elas estão sendo e muito. Obrigada a todos. Rogério, tranquilo? Vamos em frente. Pessoal, tem uma pergunta verbal, eu gostaria de deixar registrado nos anais da casa, na filmagem. É uma circunstância, eu vou ler integralmente, depois eu comento sobre. Pergunta do Dr. Oswaldo. Consta na convocação dessa audiência interesse público. Sendo assim, a demissão das agentes comunitários de saúde causou prejuízo ao erário público, no que diz respeito às indenizações indevidas. Pergunto, os vereadores, no interesse público, irão denunciar o prefeito por improbidade administrativa e reparação financeira aos cofres públicos através de ações junto ao Ministério Público e Tribunal de Contas. É uma pergunta, doutor, nesse momento eu já tenho uma ação, né? A ação já está, o judiciário já está vendo isso. Provavelmente a gente tem que findar esse caso. No caso da Ana, tem outros casos, tá? Como diz o próprio Rodrigo. Quantos? 17. Outros 17 casos, né? Estão todos direcionados a Franco da Rocha, né? A vara de Franco da Rocha, primeira e segunda vara, a questão da reintegração. Com esses despachos e com esse novo caminhar do... Porque assim, no despacho, não fala só de reintegrar, fala de outras coisas lá também no próprio despacho. A gente precisa... Por isso que era interessante o executivo estar aqui, para a gente ter esses entendimentos, né? Tem que ver a próxima ação, o próximo passo do executivo. E eu já aproveito a oportunidade para fazer justamente o comentário que o doutor Marcelo falou. Se nunca foi nada pessoal, e eu tenho certeza que não era nada pessoal da parte do prefeito, porque ele tinha preocupação com o Tribunal de Contas, né? Era uma questão técnica, o procurador Marcelo Gola orientando. Só que nós, através de documentos e no caminhar do tempo, né, a gente provou que havia vários equívocos. Não era um equívoco, não era dois, eram vários equívocos, que culminou com essa ação desastrosa. E aí, naquele tempo, era justo, por uma ação política e meramente política, voltar atrás, porque tinha resguardo jurídico, mas opinou-se por seguir em frente. Cá estamos nós, né, 2019, maio de 2019, com o documento tão pedido pelo prefeito, que é o quê? Uma sentença da juíza de primeiro grau. Por quê? Qual que é a desculpa agora? Qual que é o argumento? Já não tinha argumento antes. Porque, senão, é uma questão pessoal mesmo contra os agentes comunitários de saúde. Porque não tem mais técnica, não tem mais jurídico, não tem mais papel. Recorrer é um direito, e eu concordo, mesmo nesse caso não sendo por questão do valor, mas recorrer contra agente comunitário de saúde. Como diz a Tamires, que lutou em febre amarela, que lutou em dengue, que luta todo dia nos bairros da cidade aí, para ajudar a melhorar aos pouquinhos, naquilo que compete a elas, a questão da saúde pública do município. E saúde não é fácil, todos nós sabemos. A maior preocupação da nossa cidade é a saúde pública, inclusive. E todos aqui sabem das ações e o trabalho das agentes comunitárias de saúde. Então, assim, como diz o Rodrigo, é meio surreal assim, estarmos aqui discutindo isso agora. Porque agora não tem mais o que falar, está esgotado. Vai recorrer? Ou se cumpre a palavra? Porque está até gravado ano passado, quando o prefeito esteve aqui, numa das reuniões. E também, se não servir a gravação, será que não vale o testemunho do presidente do sindicato? Pastor Cícero estava no dia, doutor Ricardo Vieira, na sala do prefeito, o secretário, o próprio prefeito, Marcelo Gola. Quantas testemunhas oculares, quantos ouvintes tivemos disso? E, maior do que isso, foi falado aqui mesmo. Não lembro de vocês que estavam presentes. Preciso de documento. Preciso da juíza. Acabou. Não acabou? Ou há outra coisa a ser feita? Porque senão é pessoal. E não é falta de oportunidade. Falei na última sessão, no mundo que eu vivo,
os companheiros de parlamento vivem, nesse Brasil que a gente quer novo, nessa cidade que a gente quer nova, com uma nova política, é assim que as coisas acontecem. Era para o prefeito estar aqui do meu lado, para o procurador estar aqui, brasileiros livres discutindo assuntos. Vereador eleito, prefeito eleito, cada um com sua responsabilidade. E a cidade junto. O que é o mais legal para uma discussão que é a cidade? Dificilmente nós temos aqui em Mariporã esse tipo de colegiado. E isso que traz esperança, inclusive, quando o povo está junto, né? Para a gente, opa, está todo mundo na reunião. Qual que é o argumento? Qual que é o contra-argumento? Nesse ponto, os meus argumentos, assim, não tem mais. Recorreu contra a Ana. Deprimente seria, no meu ponto de vista. Deprimente. Recorrer contra a agente de saúde, que estava até agora lutando pela cidade para salvar pessoas de febre amarela, questões de dengue e outras tantas coisas. Eu conheço a Ana, de pouco tempo, mas sei o carinho que ela tem com os munícipes lá do bairro dela, onde ela cuida, da região. Minha irmã, agente de saúde, está aqui, eu sei o trabalho que dá. Conheço tantas outras. Márcia e essa é muita gente. É um trabalho descomunal, realmente. De luta, de vontade, de querer, de melhorar a cidade, sabe? E falta palavras, prefeito. Está gravado, o procurador municipal solicitou uma transcrição, eu teria um prazer de levar a transcrição dessa audiência na mão do procurador. Qual que é o receio? Sabe, esse mundo de... Você acha que a gente tem medo de encarar as pessoas olho no olho? Você acha que a gente é eleito para ter medo, para não vir aqui conversar? Da mesma forma da outra vez? Não veio aqui falar que não tinha juízo? Que não tinha sentença? Agora tem. Ou vai correr segunda-feira para protocolar para recurso em segunda instância? E daqui a um ano bater no peito, que é 50%. Eu não sei o argumento que pode ser usado juridicamente, porque o mundo jurídico realmente, às vezes, pode ser complicado. Mas vamos supor que ganhe, vai bater no peito? Conseguiu, estava certo, a Ana é demitida? Uma mãe de família que lutou pela cidade? Será que dá um orgulho para um prefeito falar isso? Ou para um vereador, ou para quem quer que seja? Acho que o que dá um mínimo de orgulho nessa hora é reconhecer que estava errado. Voltar atrás. Se o medo era Tribunal de Contas, e eu sei que prefeitos realmente temem Tribunal de Contas, está o documento aqui. Está aqui, ó, na mão do Dr. Marcelo. E está com ele também, porque da mesma forma que mandou para o Dr. Marcelo, que é parte, mandou para o procurador do município também. Se dia 3 teve esse despacho e chegou para o Dr. Marcelo, dia 3 também chegou para o Dr. Marcelo Gola, que é o procurador do município. Então a prefeitura já tem ciência disso também, né? E como resolver? Aí tem advogados. O sindicato nunca se furtou de ajudar. O doutor Marcelo, que defende a Ana, também nunca se furtou. O procurador da presidência, que chega para ajudar essa casa a partir desse ano, em janeiro, também está aqui para ajudar no debate jurídico de como resolver esse imbróglio. Opa, então braços tem. Braços jurídicos tem bastante, inclusive, para apoiar nisso. Reintegrar, prefeito, é o justo. Sabe? Porque já tem, como pergunta o ex-vereador e hoje participante da audiência, doutor Oswaldo, já há um problema aí da reintegração e de pagamento para essas pessoas que foram demitidas de forma errada. Mas e se isso postergar? E daqui a um ano, lembra dos 50%? E se daqui a um ano a segunda instância da grande causa para a Ana é para todas as outras? Qual que é o valor dessa dívida para o município? Eu não sei quantas são demitidas que entrarão. Qual que era o nome? 17 já está? Fora a Ana e outros mais que podem entrar. Não, que tem até o momento são 17. Qual o número que vai ficar essa conta, for contando o ano? 1 milhão? 500 mil? Que é dinheiro depois do contribuinte total, que não tem nada a ver com essa discussão. Com o munícipe que paga seus impostos. Mas, enfim, eu não vou seguir mais. Eu acho que, nesse momento, vamos aguardar um pouco. Eu estou sendo orientado aqui pelo Dr. Pavão. Eu vou, antes de finalizar, ter mais uma escrita para falar. Eu vou me orientar com a questão técnica e o meu direito como vereador. Eu estou aqui como vereador, não como presidente de comissão e nem membro de comissão. É o meu direito
regido aqui no regimento interno da casa. Não estou aqui à toa. Eu me esforço para ler, para aprender um pouquinho a cada dia, e tenho bons parceiros do meu lado para me ensinar um pouco mais. Se não é possível fazer uma... A gente vai daqui a pouco entrar na segunda parte dessa audiência, já para finalizar, porque a gente vai precisar encontrar com essas pessoas que hoje não estão aqui. Hoje não deu, por alguns argumentos, vamos buscar como que eles querem estar, porque tem que estar. Tem que dar resposta. Eu respeito bastante, né, todo mundo, eu respeito contraditório, outras opiniões, respeito o mundo inteiro. O que eu fico triste é quando as pessoas não vêm. Quando não vêm e não encaram no olho, aí eu me assusto. Não é nessa cidade que a gente quer, não. Dando prosseguimento, pessoal, eu vou passar a palavra para mais duas pessoas que gostariam de falar e eu finalizo essa primeira rodada. Eu gostaria de convidar a Magali de Almeida Prado para fazer uso da palavra. Pessoal, bem lembrado pelo Dr. Pavão, o que a gente está tratando aqui, a gente não pode fugir do tema, tá? Sei que a gente às vezes quer discutir outros assuntos, mas o tema é referente a essas demissões de agentes comunitários de saúde. O tema a gente não pode fugir. Pois não, Magali, você tem a palavra. Boa noite a todos. Assim, já fui funcionária dessa autarquia, já fui funcionária dessa prefeitura. Hoje não sou mais, mas nem por isso eu deixo de ser cidadã, né? De ter direito ao voto e tudo mais. Eu vou só ressaltar o que o doutor Oswaldo falou na sessão de como ficaria a prefeitura, qual seria o pagamento se, por um acaso, essas 50 pessoas não forem reintegradas. Nós temos um pequeno problema. A cidade ela tem os seus gastos, né, mensais. Nós temos uma folha de pagamento, só que, se ela recorrer, ela já ganhou em primeira instância. Nós temos casos em outras instâncias, com outros tipos de processo. Isso pode, se ela recorrer, ou o prefeito recorrer, nós vamos para a esfera estadual e, consequentemente, para a esfera federal. Ela pode levar 10 anos, mas ela já ganhou na primeira instância. Então, consequentemente, ela vai ganhar na segunda e também no federal. Automaticamente, se ela ganharia na época, ou ganhasse na época R$500, com o passar de 10 anos, ela vai ganhar em torno de R$100 mil, de indenização, de tudo mais, tá? Né? De tudo que ela precisa, mais os ônus por ela ter sido mandada embora, e como é 50 pessoas, sem uma justa causa. Tem uma justa causa? Não temos uma justa causa. Então, como não temos uma justa causa, consequentemente, ela vai ganhar. Automaticamente, o nosso município ele não tem capacidade para, daqui a alguns anos, arcar com uma dívida com mais 50 pessoas. Nós já temos, que eu acho que é de conhecimento público, um empréstimo de 12 milhões. 10 milhões? Ótimo. Não interessa. 10 ou 12, o rombo é o mesmo. Daqui para o próximo prefeito pagar, porque o atual não vai pagar. Será que teremos dinheiro em caixa para poder pagar? Consequentemente, se não tiver, o primeiro a ser... a primeira coisa que toda autarquia faz é a diminuição ou corte do salário do funcionário. Quando você não tem dinheiro em caixa, ou você diminui o pagamento do seu funcionário, ou você corta, como há vários municípios e estados que não estão pagando, né, os seus funcionários. Então, eu acho que deveria se rever a posição. Qual é a posição da prefeitura? Não seria melhor e mais fácil, e com certeza é um direito dela e dos outros 50, porque não tem motivo para ser mandada embora. Prestou-se um concurso, passou, então ela tem direito ao cargo. Então, eu acho que, como cidadã, eu estou aqui para falar em nome de todos, dos 50, e de todos os munícipes que participam e pagam
os seus impostos, porque eu pago o meu. Tá? Então, acho que deveria se repensar. Não só o prefeito, mas os vereadores. Tá? Porque não é uma dívida para hoje, mas o município não vai conseguir arcar com 10 milhões mais 50 pessoas para serem pagas. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado, Magali. Pessoal, indo para a reta final, eu vou convidar o Mário César e a palavra final vai ficar com a Márcia, que é uma das agentes comunitárias de saúde. E a gente finaliza a primeira rodada efetivamente. Mário César, obrigado pela presença. A palavra está com Vossa Senhoria. Obrigado a todos. Boa noite. Meu nome é Mário César, para quem não me conhece. Eu sou arquiteto e atuo na Vigilância Sanitária Regional e meu trabalho é exatamente a questão de saúde ambiental, entre as quais se inclui arbovirose, dengue, zika, chikungunya e todo o que os colegas já sabem. Mas eu estou aqui não propriamente como técnico, mas mais propriamente como cidadão, porque o risco de se pegar uma arbovirose é de todos, independente de cargos, patentes, essas coisas todas. Mosquito é democrático, não desculpa ninguém. E sobre isso, como cidadão e como conhecedor também do tema e dos trabalhos, e eu também participo de várias reuniões do Departamento Regional de Saúde Metropolitana, então eu tenho uma noção clara dos riscos que nós estamos correndo aqui. Então, essa questão da dengue dominada, isso não está, entendeu? Eu falo disso no quadro, nós estamos numa perspectiva, os colegas sabem, de mudança de vírus de 1 para 2, e essa mudança do vírus da dengue de 1 para 2 pode dar dengue hemorrágica. Então, nós dispensarmos, eu não vou entrar na parte jurídica e tudo mais, mas nós dispensarmos mão de obra, trabalhadoras, com experiência de campo, com visão de campo e tudo mais, neste momento que nós estamos, é uma tremenda falta de visão e de senso de risco, senso de não risco as coisas. É colocar em risco nós, enquanto cidadão. E outra coisa, eu fiz questão de ir lá na Conferência de Saúde, fui uma das vozes isoladas, gostaria que tivesse aí pelo menos este público lá, e para se contrapor à palavra oficial aqui da Prefeitura, dada pela senhora secretária, de que, tipo assim, o negócio é saúde básica, então não tem dinheiro para abrir leitos hospitalares. Estava se confundindo UTI com semi-intensiva, que era o caso, falava-se que não tinha dinheiro, mas não se trata disto. Leitos de semi-intensiva vão ser necessários e muita gente morreu de febre amarela. Nós impactamos lá o Emílio Ribas, isso eu vi da boca lá da Prefeitura Municipal de São Paulo, da representante, que Mairiporã teve um impacto metropolitano nos leitos e vai se faltar UTI para as pessoas. E nós estamos neste risco. Então, não venham com essa contraposição de assistência básica, de medicina preventiva, com medicina curativa, neste caso, que não procede. Eu falo concretamente que nós precisamos ter uma perspectiva de abrir um hospital decente com leitos de semi-intensiva nesta cidade. Mário, tá? se me permite, Mário, só para a gente focar no assunto. Sim. Eu sei que essa é uma pauta altamente importante, mas só para a gente focar no assunto da audiência. Sim, então, concluindo e focando no assunto da audiência, reitero mais uma vez a necessidade de contratação desta mão de obra treinada em função dos riscos que nós estamos correndo. Isto tem que ficar muito claro para a população. Tá? Obrigado a todos. Obrigado, Mário César. Amigos, amigas, a Márcia vai falar agora por 5 minutos e a gente vai para a segunda fase para já ir para as considerações finais de um encaminhamento.
Esse é o objetivo também, tá ok? Mas eu sei que não é fácil, 5 minutos de pura emoção. Boa noite, gente. Eu falo tão baixinho, né? Então é assim, tá? Eu fui muito cobrada pelas minhas meninas. Eu espero que a justiça seja feita assim, porque o Ayacida, ele errou feio com a gente. Ele não se importou se você tem dívida em banco, se você tem família, ele não se importou com nada. Ele simplesmente pegou e chutou todo mundo, como se a gente não valesse nada. Sendo que o que nós lutamos por essa cidade, ele tinha que reconhecer isso. E não porque ele está no poder, ele achar que ele faz o que ele bem entende. Quando nós votamos numa pessoa, é confiando nele por um melhor para a cidade, para os cidadãos. E a única coisa que ele fez foi prejudicar. Tá? Principalmente os agentes da saúde. Tá? Tanto é que nem direito a seguro-desemprego essas meninas tiveram. Tá? Por quê? Porque somos considerados funcionário público. Ninguém foi colocado, não. Ninguém. Todos passaram por processo seletivo, por prova, por psicólogo, por exame de sangue, para a gente estar onde a gente estava. E simplesmente, eu vou mandar todo mundo embora. É fácil? Você pensou na tua comunidade? O que a tua comunidade perdeu? Você pensou no psicológico dessas meninas? Eu trabalho de agente comunitário da saúde há 14 anos. E sempre digo, agente da saúde é para quem gosta. Quem não gosta, sai fora, gente. Porque nós somos tudo para essas famílias. Tudo. Até hoje, eu não estou mais na área. Tá? Mas as pessoas me ligam. Me ligaram para perguntar dos meus pacientes acamados porque eu preciso vacinar. Cadê os agentes que estão trabalhando? Cadê? Eles que tinham que saber, não eu. Eu já sei dos meus pacientes. Sabe? Então, o que eu vejo... Eu sei qual é a cidade, não está aqui, mas você pode ter certeza que ele está ouvindo tudo que eu estou falando aqui. Tá? Ele não vem aqui para conversar com a gente, para resolver a situação, porque eu falei no dia de reunião, e quem estava presente no gabinete, eu falei, Ayacida, nós temos áreas que precisam de agentes de saúde. Repõe essas pessoas. Você tem 2 anos para chamar os agentes novos. Deixa resolver essa situação primeiro. Não quis me ouvir. Ele quis fazer do jeito dele. Pediu um documento. Está aí o documento. E falou na mesa, quem estava lá na reunião ouviu muito bem. Me traga um documento. Eu reintegro todas as agentes comunitárias da saúde. Então, eu quero ver se ele vai ter palavra para cumprir o que ele falou. E isso está registrado lá. Sabe? Então, o que eu peço a ele é que, devido a essa situação da Ana aí de ter sido reintegrada, graças a Deus, que isso é uma esperança aqui que todos nós temos, porque eu falo a justiça de Deus tarda, mas ela não falha. Tá? Então, eu só espero, Ayacida, que eu sei que você está me ouvindo. Você não está aqui, não, mas você deve estar bem com os ouvidinhos aí ouvindo. Tá? Pelo que foi feito a sentença da Ana, que seja cumprido com os agentes que querem a reintegração. Porque muitos nem querem. São o total o quê? 17, 18, 19, não sei quantos. Porque agora que a Ana ganhou a sentença, acho que todo mundo vai querer ser reintegrado. Né? Então, gente, o que eu tenho a pedir é isso. Ayacida, se você estiver me ouvindo, usa o seu bom senso. Sabe? Eu acho que não é vergonha você falar, não, eu errei. Eu acho que todos nós somos ser humano, todo mundo erra, gente. Não é feio você chegar aqui e falar assim, não, gente, olha, vocês me desculpam, realmente eu errei, eu estava equivocado. Isso é feio? É feio eu saber que eu errei e eu continuar persistindo num erro, você entendeu? Aí já é burrice. Mas se é 10 segundos para... Tá, então o que eu peço é isso.
Eu sei o que essas meninas têm passado. E uma coisa eu falo para vocês, gente, tá? Com a justiça de Deus, todas vão ser reintegradas. Todas. Em nome de Deus, todas vão ser. Porque é aquilo que eu falo. A justiça de Deus tarda, mas ela não falha. E tudo que vocês passaram, choro, angústia, perderam noite de sono, isso vai vir com o V da vitória. Obrigada. E acredita, gente, eu só vou pedir mais uma coisa. Não percam a esperança. É aquilo que eu sempre falei. Eu fui muito cobrada também, né? Ah, a Márcia não se manifesta, a Márcia não fala, a Márcia isso, a Márcia aquilo. Mas eu falo, tudo tem sua hora certa. Tá? E nós vamos continuar lutando. Enquanto houver uma luz no final do túnel, lá nós estaremos. Certo? Perfeito, Márcia. Te agradece. Amigos, foi assim, a gente encerra com a Márcia. Eu vou interromper essa audiência por 10 minutos. Porque se todos estivessem presentes aqui, os do executivo, seria desse jeito. Eu vou ler para vocês qual que seria a questão. Agora, nessa segunda rodada, com todo mundo tendo falado, que era o objetivo dessa audiência pública, interromperemos essa audiência pública por, no máximo, 10 minutos, para uma análise de um possível consenso e encaminhamento final. Eles não estão aqui, mas ainda assim eu vou interromper por até 10 minutos. Eu vou sair daqui um pouquinho. A gente vai conversar. Todo mundo um pouco junto. Porque, tecnicamente, eu estou sendo... A gente vai ver isso certinho na semana que vem. Tecnicamente, pelo regimento interno, eu acho que eu não posso, por exemplo, promover uma segunda audiência pública sobre o mesmo assunto semana que vem. Então, a gente precisa ver como fazer isso. Porque a gente precisa se encontrar com o executivo, né? Eles precisam estar com a gente e falar como a gente vai encaminhar tudo isso. Então, são exatamente... Eu vou colocar no computador. Pode ser? Por até 10 minutos. Tomar um café.
Ave Maria. Pessoal, só para a gente finalizar a presente audiência, aqui a mesa reunida com os vereadores, sindicato, a Ana, qual que é o encaminhamento possível dessa audiência? Em face da não presença do executivo, eu como vereador, aqui tem comissões, né? Uma das comissões é a comissão que eu pertencia o ano passado, que é de saúde e assistência social. Como mudou a presidência, eu não estou mais nessa comissão. Eu sou suplente nessa comissão. O presidente, salvo engano, é o Marco Antônio, ou se não for o Marco Antônio, é outro vereador, mas eu vou encaminhar um ofício para o Marco Antônio, lembrando aqui dessa audiência pública, solicitando para ele que a gente marque uma reunião com o prefeito no gabinete dele. Se por qualquer motivo ele entender que não vai querer fazer isso, aí eu vou me instruir aqui com o Pavão e com o presidente da Câmara para diretamente marcar com o prefeito, na sala dele ou no outro local que ele achar interessante, uma reunião com os interessados, vereadores, sindicato, uma reunião exatamente fechada para ver o posicionamento dele, né? Porque o que não dá agora é para ficar na angústia, né? Vai recorrer, não recorre. Hoje o objetivo era evitar recorrer. Esse era o objetivo. Não recorra. Porque ainda que ganhasse em segunda instância, que ganho é esse de demitir uma agente de comunidade de saúde? Uma mãe de família? Ganhei o quê? Né? Então, não é ganho nunca. Sempre nesse momento, está perdendo de qualquer jeito. Mas o que a gente vai pedir e solicitar realmente é que reintegre a Ana. A Ana já estando na caminhada, o sindicato também já está com ações de outras pessoas. Já sei que algumas agentes terão audiências nessa segunda vara com essa mesma juíza, inclusive semana que vem. Está pertinho, semana que vem já passou o final de semana, a gente tem outras respostas já. Mas, independente de outras respostas, a gente tem a resposta que mais importa, que é um documento oficial, que foi o que o prefeito sempre pediu. Então, a gente não precisa de 2 documentos, 2 ações. Não, temos um. Um que nos basta para resolver esse imbróglio. Tudo bem? Então, Rogério, a lista de presença todo mundo assinou? Tem o telefone de todo mundo, Rogério? Tem, né? Pessoal, o gabinete está à disposição, a Câmara, os vereadores estão à disposição também, todos os vereadores, sem exceção, os que estão, os que não estão. Eu fico à disposição, o Rogério que trabalha comigo, para quê? Para deixar todo mundo bem informado. Vocês sabem, eu não participo muito de grupo de WhatsApp, sei que vocês têm os grupos de vocês, eu nem estou no grupo, porque eu também tenho dificuldade extrema de responder grupo de WhatsApp e observar o que acontece lá. Então, mas de forma tranquila, estou na Câmara de segunda a sexta, algumas agentes comunitários de saúde já me conhecem, e vamos dar resposta quando? Na segunda-feira, o meu compromisso como presidente dessa audiência pública é já encaminhar o primeiro ofício. Qual que é o primeiro ofício? Para o presidente da Comissão de Saúde. Ele foi convidado, inclusive, também para essa audiência pública, né? Por questões de agenda dele não pôde estar presente, mas teve ciência. Então, a gente solicita o quê? Uma reunião, que não é uma audiência pública, uma reunião com o prefeito, aonde o prefeito quiser. No gabinete dele, chame lá o procurador, chame todo mundo, e nós chamaremos nós. Todo mundo? Não dá para ir? Não dá, a sala é muito pequena, mas representantes de vocês, agentes comunitários de saúde, gostaria muito, eu sei que é difícil, porque o Dr. Marcelo trabalha, né, ele tem o trabalho de advogado dele, da vida dele, né, não é simples ele estar presente. Mas como numa reunião dessa é bem importante. Da outra vez o prefeito não quis que ele estivesse presente, né, doutor? Mas não é legal não estar presente. A gente tem que aprender a discutir assuntos. Aquelas pessoas que discordam da gente e sobreviver a isso, porque isso é democracia. Ter opiniões diferentes faz parte do jogo. Mas, enfim, segunda-feira faço isso. Se por qualquer motivo a Comissão de Saúde fala, Dori, não vou fazer, o Dori, enquanto vereador, irá fazer. Eu sei que eu tenho apoio dos vereadores, acho que a gente vai chegar a esse ponto. Que é o quê? Prefeito, procurador, secretário de saúde, quem mais ele achar pertinente, vamos resolver esse imbróglio. Mesmo que seja para falar não, fala que vai recorrer. Tá, então fale isso para nós, nos informe disso e vamos em frente nessa luta.
Ainda não é o ponto final. Mas a gente vence batalhas, né? Acho que a gente perdeu algumas, venceu outras. Uma hora tem o ponto final. Eu lamento muito. Eu já pedi em algum momento para vocês, lá no Pesqueiro, salvo engano, quando eu tinha... Porque eu me senti um pouco mal. A minha irmã ela me xingou por 5 meses, pelo menos, lá em casa. Porque a gente aprovou a lei de 2018, né? Faltava muita informação naquele momento, em janeiro de 2018. Mas depois que eu tive as informações do Ministério Público, de opa, acho que há algo a fazer sim. Aí eu me encontrei com vocês, a primeira coisa foi pedir desculpa para quem estava lá. Por quê? Porque é legal aprovar a lei com a participação de todos, sabe? Porque interfere na vida de vocês. Ainda que a lei de 2018 não foi o motivo, sabe, de demissão de vocês. Porque ela não interfere na lei anterior, como eu disse. Mas ainda eu comecei pedindo desculpa, porque provavelmente quando se vai aprovar leis, tem que estar o povo envolvido, né? Porque depois são os afetados, inclusive, para o bem ou para o mal. E assim eu comecei, já conheci muitas de vocês, seguirei até o final. Espero de coração que a gente logre êxito, que o prefeito não recorra e que no final a cidade ganhe. Se vocês voltarem a trabalhar, não é o Dori que está ganhando, não é o prefeito, não é nem vocês. É a cidade que ganha com o trabalho de vocês. Todo dia. E há muito tempo. Então, prefeito, está gravado. Era para ser olho no olho hoje, já não deu certo. A próxima a gente se encontra olho no olho porque é o mundo livre que a gente vive. Agradeço a todos e eu dou por encerrada essa presente audiência pública.